Hoje eu quero falar sobre esse momento do Getsemane. Aliás, essa palavra o Senhor já tem falado comigo essa semana. Em alguns momentos, eu já tenho trazido essa palavra aqui, no momento da reunião, se não me engano, na sexta-feira, acho que em outros momentos. E de vez em quando o Senhor destaca um texto no nosso coração. E aí eu quero aproveitar também para trazer para os irmãos no culto de domingo à noite. E esse aqui foi um momento muito especial na vida de Jesus, no seu ministério. Eu diria que foi a última noite, porque naquela noite mesmo ele seria entregue. Naquela noite mesmo ele seria julgado, ele seria entregue para ser crucificado, posteriormente, no dia seguinte. Eu diria então que foi um dia muito especial. E por ser um dia especial, Jesus vai aonde? Ele vai orar. A Bíblia diz que ele vai ao monte do Getsemane, no Jardim das Oliveiras, para fazer uma vigília com os seus discípulos, e ele não leva todos naquele dia, mas ele leva 3. E eu diria que não foram qualquer um, eu diria que foram os melhores. Era aquele que estava com ele nas horas mais difíceis, era o Pedro, o Tiago e o João. Eram os mais chegados, eram aqueles que Jesus tinha mais confiança, talvez, e que dava mais revelações a eles. Então Jesus chama esses 3 e vai ao Monte das Oliveiras para a sua última noite. Eu imagino que ele estava ali, quem sabe, buscando algum conforto, quem sabe buscando alguém para dividir a sua carga, porque ele não estava fácil. E Jesus diz para eles: olha, ficai aqui, eu vou ali orar. E Jesus entra numa aflição profunda e ele fala assim, ele fala para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Lá no texto de Lucas, quando Lucas relata a mesma porção, o mesmo assunto, ele diz assim que a agonia do Senhor era tanta que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Eu não tenho condição de analisar a profundidade dessa angústia, mas verdadeiramente era a angústia das angústias que o Senhor Jesus estava vivendo naquele momento. Por quê? Porque ele sabia o que estava para sobrevir, ele sabia que daria um pouquinho, algumas horas, o traidor chegaria, o Judas chegaria para beijá-lo, num gesto de entrega, entregando ele aos soldados para ser julgado. E o que iria acontecer era simplesmente, ele estaria levando sobre ele o pecado de toda a humanidade naquela cruz. Isso talvez explica o tamanho da angústia do Senhor Jesus naquela noite. Tem um escritor chamado John Bevere, ele escreveu um livro chamado Vencendo a Intimidação. John Bevere ele vai trabalhar esse tema dizendo que a palavra Getsemane significa prensa de azeite. Prensa de azeite. Havia ali, ao pé do Monte das Oliveiras, uma espécie de lagar de azeite. O que é um lagar de azeite? Era onde eles produziam o azeite, era onde a azeitona era prensada. E era uma pressão tão grande, essa pressão era de tal forma que o óleo que estava no interior da azeitona, ele é liberado, ele escorre para fora. E é interessante a gente fazer uma associação aqui, porque o Getsemane também era o lugar de oração de Jesus. Além de ser um lugar de produzir o óleo, o azeite, através da azeitona, coincidentemente, eu digo as coincidências de Deus, também foi um lugar que Jesus escolheu para orar. Jesus ia constantemente no Jardim das Oliveiras para orar ao Pai.
E naquela última noite também ele escolheu aquele lugar. Porque foi naquele lugar que Jesus teve a maior das suas experiências, vamos dizer assim, a maior das suas experiências, estando em carne, estando encarnado, estando como homem. Foi ali que ele, também pressionado pelas circunstâncias do que estava para acontecer, Jesus teve que ali, naquela noite de aflição, decidir se ele iria fazer a vontade dele, o Jesus homem, ou se ele iria fazer a vontade do Pai. Então, foi ali, amados, no Getsemane, aonde Jesus se deparou com a força máxima da fragilidade do homem, do ser humano. Foi ali no Getsemane que Jesus vai se deparar, diria assim, com o efeito máximo do pecado, o pecado de Adão, o pecado da separação, da queda do ser humano. Jesus vai se deparar com a força máxima do pecado ali, atuando na vida dele, até mesmo para que ele não enfrentasse a cruz. Jesus ali estaria buscando através da sua oração, buscando do Pai um jeito, uma alternativa, para que o Pai pudesse cumprir o propósito na terra, sem que ele tivesse que passar por aquela hora. Você consegue imaginar o tamanho da aflição de Jesus? Muito embora ele sabendo que ele veio para aquela hora, mas estava tão difícil que ele ora ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Em outras palavras, traduzindo para nós, ele está dizendo: Pai, se tiver um jeito do Senhor salvar a humanidade, sem que eu tenha que passar por esse processo, por favor. E ele fez essa oração 3 vezes. 3 vezes ele fez esta oração. Quanto aos seus discípulos, ele disse para eles: ficai aqui. E eles se retiravam a uma distância de um tiro de pedra, uma certa distância que ele podia vê-los. Mas os discípulos nada entendiam do que estava acontecendo. A Bíblia diz que tudo o que aqueles homens conseguiam fazer era dormir. Eles não estavam entendendo aquele momento de Jesus. O momento máximo, o momento mais importante da vida de Jesus, afinal, foi para aquela hora que ele veio. Mas os seus discípulos não entendiam, não conseguiam orar. Ele ia lá, orava e voltava, encontrava-os dormindo, encontrava-os ali descansando. E ele fala: Pedro, eu estou aqui conjecturando, né? Pedro, e você? E Simão Pedro, você não conseguiu vigiar comigo nem ao menos 1 hora? E voltava de novo para a oração, orava ao Pai a mesma oração: Pai, se tiver um jeito, passa de mim esse cálice. Mas o Pai não lhe respondia. Naquele dia o Pai estava em silêncio, ele não tinha uma resposta que agradasse a si mesmo. Ele ora ao Pai e volta novamente. Os discípulos estavam dormindo. Novamente os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. E aí John Bevere, esse autor desse livro, ele até coloca um tom poético aqui na sua fala, quando ele diz assim que a pressão avassaladora dessa batalha percorria a alma de Jesus, ao ponto dele clamar ao Pai, para o Pai, se fosse possível, livrá-lo daquela hora. Então, amados, é muito importante a gente olhar para esse texto e ver o que está por trás. Porque às vezes a gente lê a palavra de Deus e não consegue atentar para os detalhes, não consegue atentar para o que de fato está acontecendo. E quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente percebe que o Senhor Jesus, ele sempre afirmou a sua unidade com o Pai. Ele sempre disse: olha, tudo que eu faço conforme o Pai prescreve para mim. Tudo que eu faço conforme o Pai me revela. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Ele falava assim: quem me vê a mim, vê o Pai. Não havia discordância entre ele e o Pai. Quando perguntaram para ele: Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele falava:
Felipe, estou há tanto tempo convosco e ainda vocês não me conhecem. Quem me vê, a mim vê o Pai. Então Jesus sempre reafirmou a sua unidade com o Pai, mas agora ele está angustiado ao extremo, mas tentando encontrar um meio do Pai fazer o que precisava ser feito sem que ele pudesse passar por aquela hora. Só que no finalzinho da oração ele falava assim, né? Pai, contudo, não seja feito como eu quero, mas seja feito como o Senhor quer. Ali foi o momento em que foi a primeira vez em que a vontade do Filho estava diferente, né? Ele estava em conflito com a vontade do Pai. Eu disse que sempre ele reafirmou a sua vontade, mas ali no Getsemane foi a primeira vez que a gente percebe um conflito entre a vontade do Jesus homem, Jesus encarnado, Jesus sentindo tudo que nós sentimos, e a vontade do Pai. Percebe? Então, amados, diante dessa situação, diante dessa fragilidade, né, os discípulos não conseguindo entender, os discípulos dormindo, né? Eu olho para esse texto e eu sempre achei que o pior momento de Jesus, né, no seu ministério, eu sempre achei assim que o pior momento dele foi aquele momento da tentação do deserto. Lembra, né? Quando ele foi tentado pelo diabo, ficou 40 dias orando e jejuando no deserto. E ao final ele teve fome e o diabo apareceu para tentá-lo de 3 maneiras diferentes. Eu sempre achei que no ministério de Jesus, este tinha sido o mais difícil para Jesus. Mas lendo essa palavra, estudando esse texto, eu percebi que não. Eu percebi que o momento mais difícil para Jesus foi a experiência do Getsemane. Porque foi ali que ele teve que se sujeitar à vontade do Pai. Foi ali que ele percebeu que a vontade do homem era muito forte. Foi ali que ele percebeu que a sua alma clamava por livramento. Se ele tivesse um jeito, ele ia sair daquele momento. Então, eu imagino, amado, sim, que aquele momento no Getsemane, sim, foi o momento pior, o momento de Jesus. Porque foi ali que ele teve que se conformar à vontade do Pai. Foi ali que ele teve que abrir mão da sua comodidade, abrir mão do seu choro, da sua angústia, da sua luta, abrir mão de ter um livramento para ele, para se sujeitar à vontade do Pai. E a vontade do Pai não tinha outro. O Pai não tinha outro caminho. Com Adão não deu certo, lembra? Adão pecou, Adão foi tentado e pecou. E com ele toda a humanidade também pecou. Jesus é chamado na Bíblia de o segundo Adão. E lá em Romanos fala isso, né? Que assim como o primeiro Adão foi tentado e pecou, o segundo Adão também, todas as coisas da semelhança dos homens foi tentado, mas ele não cedeu ao pecado. Se ele não cedeu ao pecado, ele morreu justo. A Bíblia diz que a morte entrou no mundo pelo pecado. Mas se ele não pecou, a morte não tinha direito legal sobre ele. É por isso que ele se entregou à morte. Ele diz lá no Evangelho de João, ele fala assim: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus se entregou à morte. A morte não podia matá-lo, né? Redundamente falando, redundando aqui a palavra. A morte não tinha domínio sobre ele, amado. Então, aquele momento foi o momento mais difícil para ele, porque ele teve que se conformar à vontade do Pai. E aqui eu digo para vocês: não adianta, amados, eu saber que Deus existe. Não adianta eu saber que Jesus é o Senhor, é o Salvador. Eu preciso me render.
Eu preciso aceitá-lo. Eu preciso reconhecer isso na minha vida. Não adianta eu saber que Jesus salvou o mundo. A salvação ela é individual, ela não é coletiva. A salvação é um presente de Deus e todos nós precisamos optar. Nós precisamos escolher ser salvos ou não. Não adianta eu saber que Ele morreu por todos. Isso é verdadeiro. Mas a decisão não é coletiva. E a decisão é de cada um. Tudo o que Ele precisava fazer, amados irmãos, Ele fez. Mas eu preciso renunciar os atalhos, eu preciso renunciar à minha carne, porque a minha carne, ela oferece prazeres, a minha carne oferece coisas para contrapor a vontade do Pai. E eu preciso então decidir. Jesus também teve que decidir entre salvar-se daquela hora ou entregar-se à vontade do Pai. E a vontade do Pai era morrê-lo naquela cruz. O Pai não tinha outro caminho. O único caminho que o Pai tinha era que Jesus fosse entregue, para que através dele, eu e você pudéssemos ter esperança e ter salvação. Amém, amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele nos ama, né? E ao vencer lá no Getsemane, Jesus conquistou algo que nenhum ser humano podia conquistar. Ao vencer a sua carne, ao vencer a sua vontade ali, né, de fugir da cruz, Jesus conquistou algo tremendo, porque Ele destronou o quê? O ego. Ele destronou o orgulho que está dentro de nós. Ele destronou a arrogância e a ilusão da gente achar que a gente pode ser como Deus. Porque essa foi a tentação da serpente. Lembra? A serpente falou para Eva, né? Não tem problema vocês comerem dessa árvore, porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o homem, o ser humano, vive essa ilusão, achar que ele pode ser Deus, achar que ele pode dar conta sozinho. Não, ninguém pode dar conta sozinho. Então, ali Jesus ele conquistou algo tremendo para nós. A força do pecado foi tirada. A força da arrogância do ser humano, a força, sabe, da desobediência, da rebeldia, foi arrancada lá através da obra de Jesus. Então eu posso dizer não para a minha carne, eu posso dizer não para as minhas autojustificativas, e contra a minha vontade, fazendo cara feia, eu posso dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu renuncio isso, eu renuncio esse mimo da minha carne, eu renuncio isso. Hoje eu falei pela manhã, aqui na escola dominical, nós estamos, aliás, eu aproveito para dizer que nós estamos estudando sobre a saída do povo do exílio. Temos aí 2 meses, vamos trabalhar esse tema do exílio na escola dominical, aos domingos pela manhã. E aí eu disse algo hoje pela manhã, os irmãos que estavam aqui, assim, o despertador, ele tem o poder de nos acordar, mas ele não tem o poder de nos levantar. Depois que o despertador nos acorda, você vai ter que decidir se você vai levantar ou não. Não é verdade? Esse é o livre-arbítrio. Entendeu? O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário foi poderoso, foi tremendo. Mas sou eu que vou decidir se eu quero ser salvo ou não. Se eu quero ser livre ou não. Se eu quero a libertação que Ele trouxe ou não. Entende, amados? Porque esse é o poder da carne, da autojustificativa, achar que a gente pode conquistar algo de Deus por sermos bonzinhos, por boas obras, porque a gente não mata, porque a gente não rouba, a gente não comete aqueles pecados visíveis, mas a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós, todos, o assassino, o que se diz bonzinho, né? O que faz pecado grande, o que comete pecadinhos que só ele sabe, todos esses precisam de Jesus para ser salvos. Todos nós precisamos da graça dele, né? Na força nossa, na nossa boa obra, na nossa boa vontade. Ninguém vai ser salvo. Nós só vamos ser salvos porque Jesus naquele dia abriu mão da sua própria vontade para aceitar a vontade do Pai, que era levá-lo à cruz. Amém, amado? Glória a Deus por isso. Então a força do pecado foi tirada. É possível hoje, sim, obedecer a Deus. Está à disposição do ser humano a graça, a misericórdia, o favor de Deus, a bondade dele, que Jesus conquistou para nós, lá na cruz do Calvário. Amém?
Graças a Deus por isso. Eu termino, quero passar aqui para terminar essa mensagem, dizer que o Senhor Jesus, Ele passou ali pela prensa do azeite. E o que saiu do seu interior foi o verdadeiro óleo da unção, a verdadeira graça de Deus, que nos conduz à salvação, que proporciona a nós curas, milagres. O que saiu dele foi isso, amado. Os discípulos também estavam lá. Os discípulos também passaram pela prensa do azeite. Eles estavam lá com Jesus. Mas o que saiu do interior deles? Não saiu muita coisa, talvez não saiu nada, Saiu de dentro deles o que é próprio do ser humano. Saiu o que? Sonolência, indisposição para orar, indisciplina. Tudo que saiu deles era algo que não contribuiu nem para a salvação deles, não contribuiu para nada. Isso é o que tem dentro de nós. Ali ficou provado verdadeiramente o que é que tinha dentro do homem. Se algum acha que pode ser salvo, olha o que saiu de dentro dos discípulos naquele dia. Você pode ser salvo por suas próprias forças. Olha o que saiu deles naquele dia. Na verdade, não saiu nada, amado? Apenas uma indisposição para cumprir a vontade de Deus. Enquanto Jesus lutava, eles descansavam. Enquanto Jesus lutava em oração, eles dormiam, relaxavam na sua carne. Era tudo que eles podiam. E nem podemos julgá-los, porque eles eram os melhores. Imagina se fosse eu e você. Imagina se fôssemos nós lá. Eu imagino que Jesus escolheu os 3 melhores. E tudo que eles puderam fazer foi dormir. Imagina se fosse eu e você. Então nós não podemos julgar, porque ali eles estavam representando o homem carnal. Estava representando ali a nossa falibilidade. Não há ninguém infalível, Dizem que aí tem um homem, ele é o chefe de uma igreja que é infalível. A Bíblia diz que não há nenhum homem que dê conta de si próprio, Todos nós somos falíveis, amados irmãos, Então, se nós não escolhermos a tempo, fazemos a vontade de Deus, nós vamos dar à carne aquilo que ela pleiteia. Então nós precisamos correr para fazer a vontade do Senhor enquanto há tempo. Concluindo, sem o Getsemane, amados, não haveria cruz. Não tinha cruz. Como eu disse, eu achei que o momento mais difícil de Jesus foi a cruz, não foi. Foi o Getsemane. Então a cruz era assim o motivo da maior aflição de Jesus. Era a cruz. Ele antevia isso, ele sabia do que ele ia passar, e esse era o motivo verdadeiramente da maior aflição dele. Entretanto, a vitória do Getsemane tornou a cruz leve para ele. Se aquilo era a maior aflição dele, depois que ele se sujeitou à vontade do Pai, eu não tenho dúvida que a cruz ficou muito leve. Quando ele saiu dali, quando ele falou com o discípulo, vamos, porque o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Naquele momento, amado, eu imagino que ele já saiu com a vitória dele na mão. Eu imagino que naquele momento toda a aflição já saiu da alma dele, porque agora ele sabia do que ele queria. Ele foi para a cruz sabendo que era a vontade de Deus e que na força do Pai ele iria vencer naquele momento. Então eu não tenho dúvidas, amados, que a cruz, após o Getsemane, ficou leve para o Senhor Jesus, Aleluia. Então o Getsemane deu a ele a força e a determinação para ele cumprir o seu chamado. Em Jesus nós encontramos forças, amados. E quando Jesus fala assim, vigiai e orai, ele está dizendo para mim e para você, vigiai e orai. Nós não temos outro caminho. Por mais forte que você acha que você não tem outro caminho a não ser vigiar e orar, porque a sua carne é muito poderosa. Sem Jesus você pode errar. Sem Jesus nós vamos errar o caminho. Sem Jesus nós vamos ceder à pressão da carne. Por isso nós precisamos estar em constante comunhão com Deus. Eu não sei como anda a
sua comunhão com Deus. Eu não sei como é a sua vida de oração, de busca da presença do Senhor, mas se você não atentar para isso, saiba, você pode errar. Saiba, você pode ceder à tentação. Vigiar e orar para que não entreis em tentação. A Bíblia diz em outro momento, em outro lugar, Pedro falando que o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando uma presa para tragar, para devorar. Por isso que ele falou, vigiar e orar, para que não entres em tentação. Somente vigiando, somente orando, buscando o Senhor de dia e de noite, amados, nós vamos vencer. De outra forma, um dia a gente vai estar lá em cima, outro dia vai estar lá embaixo, um dia a gente vai estar dentro, outro dia vai estar lá embaixo, porque, amados, muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós não andando no Espírito, a gente diz coisas que não precisava dizer, a gente traz transtorno, a gente traz problema no lar, traz confusão, porque a gente está muito mais na carne do que no Espírito. Quando a Bíblia diz que na carne é impossível alguém agradar a Deus, ninguém pode agradar a Deus estando na carne. Para agradar a Deus, nós precisamos andar no Espírito. Amém? E assim, então, eu disse que a cruz ficou leve para ele. Ele não resistiu à morte mais, mas ele se rendeu a ela. Bem? Ele se rendeu a ela. Era costume, naqueles dias, não, porque era comum a crucificação. A crucificação era uma pena para os assassinos. Crimes hediondos era uma pena, máxima para as pessoas que transgrediam a lei. Então, os crucificados, era costume os soldados, para acelerar a morte deles, quebrar as pernas deles. E a Bíblia diz que chegou o momento em que os soldados vieram para quebrar as pernas dos crucificados. Jesus não estava sozinho, lembra? Havia uns na direita e outros à esquerda. O texto bíblico diz que os soldados vieram, quebraram as pernas dos que estavam à direita, dos que estavam à esquerda, e aí foram quebrar as pernas de Jesus. O que aconteceu? Não precisou quebrar as pernas de Jesus, sabe por quê? Ele já tinha morrido. Ele não ficou relutando para morrer. Lembra que eu falei que a cruz ficou mais leve? Ele se entregou à morte. Os outros não, ficaram se debatendo, tentando não morrer. Jesus se entregou à morte, porque foi para isso que ele veio naquele dia, mas louvado seja o nome do Senhor. Não relutou, ele se entregou. Bem, por isso nós podemos hoje nos valer da graça, do perdão, da misericórdia, da salvação dele. Amém? Se renda a ele. Se entregue a ele. Deixe ele completar a obra da sua vida. Em nome de Jesus. Convido você.